Helpdesk da vida. Boa noite, como posso ajudá-lo? E aí, meu querido? Não, é bom, é bom que você dá uma puxada na galera. Hum. Peraí, segura aí que eu tinha esquecido de soltar o teu som. Agora a galera vai te ouvir. E aí, galera, tudo bem? Boa noite. É, como o meu tempo vai ser rápido hoje, e também eu queria que fosse rápido. Eu só vou deixar uma reflexão rápida, até para motivar aqui um início de debate. Se eu tiver uma canoa, essa canoa feita de madeira, e aí eu saio trocando, a cada ano eu troco um pedaço dessa madeira, de tal modo que vai chegar um momento que eu troquei toda a madeira. A canoa ainda é canoa ou é uma nova canoa? É aquela canoa que eu tinha de antes, que eu substituí todas as peças, ou ela é uma nova canoa? Até que ponto a gente vai substituindo coisas na vida, substituindo pensamentos? Somos quem éramos antes ou somos outra canoa? Essa, essa foi o que eu quis E- colocar Esse, hoje. esse é o famoso paradoxo do barco de Teseu, né? Teseu, Que isso. é um dos meus é um dos meus pensamentos favoritos, para falar a verdade. Ele foi muito popularizado no WandaVision da Marvel, que tem um episódio que eles começam a discutir isso, os dois Visions, né? Mas eu já gostava muito antes desse pensamento, exatamente por isso que você joga aqui pra gente, né? A gente vai se trocando, né? A gente vai trocando peças nossas, a cada tempo que passa. E nós continuamos sendo os mesmos. Nós, É a nós, grande reflexão, né? não E é. será que a gente consegue substituir todas essas peças, né? Sempre não fica alguma coisa ali, entendeu? Eu O sim, resíduo entre uma troca e outra, né? Até na própria canoa, quando a gente tira uma peça, mas a peça nova, será que ela não pega alguma coisa lá no íntimo da outra peça quando ela encosta, entendeu? E por isso ainda é a mesma canoa. olha, eu vou falar pra você que eu tenho um computador aqui que eu uso pra transmitir mídia, que ele Certo. começou como um Core 2 Quad Q800 e alguma coisa. E eu fui troca uma pecinha, troca outra, até que um dia eu troquei o gabinete. Troquei o gabinete por um gabinete mais novo. Beleza, tava lá. Aí eu troquei placa-mãe, processador e memória, mas as outras peças ficaram. E ele continua com o mesmo nome na rede e tudo mais. E eu te digo que aí depois eu formatei algumas vezes, já troquei os discos, mas a pergunta é essa mesma, né? Ainda é o mesmo, como que eu acho que literalmente não tem uma peça do computador original que ele era há 10 anos, 10, 12 anos já. Mas eu ainda continuo percebendo ele como a mesma máquina. Isso é muito bizarro, né? É como se a interação entre as peças fizesse com que sempre o encaixe, né? Esse encaixe de peças que vai modificando, é como se ela carregasse uma memória do computador antigo com ela, entende? Não, e É, é bizarro, porque assim, é a memória afetiva que ficou, né? Porque o próprio computador mesmo, ele não sabe que ele mudou. Será que nós, olha só que interessante, nós não sabemos que nós mudamos, nós não percebemos a nossa mudança e aqueles à nossa volta também não percebem a mudança, mas sim, cara, eu tenho certeza que se eu encontrar algum colega de classe do ensino fundamental, ele vai virar pra mim e vai falar: Nossa, você mudou completamente. Você não é a mesma pessoa.
Isso é fato, né? Não, e assim, A primeira impressão é fisicamente. e depois assim, as únicas coisas que eu ainda retenho daquela época são as memórias. E onde estão de fato as memórias, né? É muito bizarro esse pensamento. E é tão profundo, né, que a gente tem assim, eu não sei na região de vocês, mas pro lado de cá, pro lado de cima aqui, a gente tem meio uma tradição assim. Tem um pai, a mãe tem os filhos saem de casa e há um ponto de referência para encontro nos domingos, que é a casa dos pais, Uhum. né? Ou na casa do pai do casal e tal. E vai chegar um momento inevitável, via de regra, que os pais vão embora. Sim. E quando a gente vai ver, os filhos perdem a referência. Então, dificilmente os filhos ali se juntam e dizem: vamos continuar o ritual do almoço de domingo na casa de algum deles, que poderia acontecer naturalmente, ou revezar, ou seja lá o que for. Mas o que eu percebo é que isso não acontece. É como se tivesse perdido a referência. É como se tivesse perdido toda aquela memória e toda aquela história. Eu lembro que uma vez eu estava no ensino fundamental e estava com uma aula de história que era a seguinte. Eu sei que eu levantei a seguinte indagação. Por que a gente está gastando tanto dinheiro para reformar uma igreja dessas antigas? Porque gasta muito mais do que fazer uma nova. Até porque tem que empregar a mesma técnica da época e é uma mão de obra bem especializada e tudo mais. E a reflexão que me entregaram foi essa. Se a gente não tivesse esses referenciais espalhados pela cidade, pelo Brasil, pela história daquela nação que constitui, a gente perde a referência e deixa de ser nação? Por exemplo, o que é que une o Brasil para ser nação? Seria somente uma religião meio que cristã? Não sei. Quem delimita aquela fronteira e diz: isso aqui é Brasil, isso aqui é Afeganistão? Há países que se formam pela religião, outros só pela cultura, outra pela forma de fazer, outra forma também seria uma forma forçada e ali cria-se uma nação. Outra coisa que eu lembro era quando os nazistas, né, prendiam os judeus, a primeira coisa que ele fazia era identificar como número para a pessoa perder a essência. Isso está lá no diário de Anne Frank comentado. Tem um diário desse comentado. É como se entre eles ele já perdesse a noção de quem ele era, para que o indivíduo ficasse ali sem referencial. Então era tirado todos os pertences, mas o pertence em si não era tão importante para o campo, a não ser pelo fato de, olha, estou tirando todas as suas referências, lhe uniformizando totalmente, para que você perca toda essa individualidade e, ao mesmo tempo, todo o conjunto que se identificaria como um judeu. E aí a gente vai pensando, né? Será que essa massificação da cultura que a gente vai vendo, a massificação dos meios da rede, que na verdade é a Terceira Guerra Mundial, que é a guerra de influência, a gente não está uniformizando essa identidade, perdendo nossa cultura? Entende? Perdendo aquela referência que unia como um país. Eu já estou falando demais. Então deixa você falar para finalizar. Não tá. É que você joga a pergunta e eu, como professor, eu já vou no ímpeto de responder, né? Certo. Não, e o que eu penso é o seguinte: a gente fala da identidade e ainda no barco de Teseu, o que acontece é que esse paradoxo e até toda essa reflexão, ela funciona quando a gente usa um ponto parado no tempo. Mas se a gente passa a pensar quadridimensionalmente, se a gente passa a pensar colocando o tempo também como um eixo no gráfico, não só as nossas 3 dimensões de localização e de existência, mas sim um quarto eixo de existência,
a gente percebe que não importa se todas as peças foram trocadas e se a gente foi deslocado, porque dentro do eixo do tempo a gente mantém ali o passado, o presente e o futuro da existência. Então, neste exato momento, sou eu assim, aqui e agora. Mas no passado, eu ainda sou aquele que era antes. A minha essência, a minha essência não se perde se eu permitir, agora eu vou até parecer intelectual, essa transtemporalidade do entendimento. E daí vem essa mesma coisa, né? O que nos define como uma nação e entre outras coisas? A nossa história. A nossa história nos define, eu acredito, nos dá uma identidade única. Da mesma forma que a identidade, ela não é uma coisa gravada em pedra, né? Porque ao mesmo tempo que eu me identifico... porque ao mesmo tempo que eu me identifico como brasileiro, pelo fato de ter nascido aqui, eu também me identifico como galego por hereditariedade. Porque assim, embora a minha própria história não tenha sido da minha gênese na Espanha, a minha mãe é espanhola e como eu sou a continuação da existência dela, eu sou definido também pelo que ela foi e pelo que ela é. E é isso que nos dá uma forma de identidade. Caceta, que filosófico que a gente tá hoje, né? E daí você vem e joga assim, a gente agora com esse online todo, com essa uniformização, né? Que eles chama massificação da cultura. Massificação da cultura. Quando a gente fala isso, há uma tendência a pensar que é uma coisa ruim. Não, pelo contrário. Talvez não seja necessariamente ruim. Talvez seja o que a gente precisava para talvez começar, agora nesta época, muito embrionariamente, a chegar numa coesão de paz entre os povos, porque no final das contas vamos nos identificar como um povo só. Eu mesmo, o advento da internet me salvou muito, porque antes da própria existência da internet, estaria eu preso a círculos sociais e de convívio estritamente geográficos. E olha só, nós aqui fazendo amizade por causa de que um dia um gordo resolveu fazer uma stream na internet. Sim. Aí bom, enfim, tendo levado essa reflexão da noite, vou deixar. Você tá um pouco tocado aí pelo tanto que eu consegui. Agora, né? Eu lancei, pra mim tava bom, pô. Entendeu? A minha intenção era mais lançar e deixar você à vontade, mas aí você já quer me trazer outra colocação e eu não tô afim de entrar nesse bolo. Porra, é segunda-feira, 9h30 da noite, dá um descanso, né, tio Ed? Então, eu utilizei o que eu tinha, que era, você vai falar rapidinho, então, né? Não, mas é que você me chega com essas ponderações filosóficas, aí eu não me seguro, né? Porque é uma coisa que eu fico investindo muito minha energia mental na ponderação da própria existência. Ainda mais. E o que a gente percebe, né? É quanto a ciência não conseguiu avançar nesses temas, né? Se a gente pega os filósofos lá, os pré-socráticos e tal, né? Se a gente fizer uma releitura, a gente percebe que são as mesmas discussões de sempre. Entendeu? Sem muita coisa
a acrescentar aquelas de existenciais mesmo, pouco se avançou, embora que a psicologia tenha muito, muito trabalhado nisso, mas não tão para resolver a essência, mas sim para resolver depois da essência. A essência que eu falo, por exemplo, o questionamento se Deus existe, a causa inicial, o que causa Deus, você vê que esse tipo de questionamento eles já faziam lá antes de Sócrates um pouco. Então, veja, quanto que precisa, né, de avanço ainda? São as mesmas indagações. Aí mais à frente, a gente chega lá na Idade Média, tem a aposta de Pascal, ele dizendo que não quer saber se Deus existe ou não existe, mas argumentando lá as vantagens de se crer em Deus, ou então de seguir aquela vida regrada pelo cristianismo. Pascal estava ali na Idade Média. E a gente chega hoje e, de novo, Deus existe, né? O Big Bang ali é por si só uma causa, ele é tudo. Que fica sempre o aberto, né? A gente que vai estudando ciência, a gente passa por um tempo e vai pensando assim, não, tá, por exemplo, eu vou falar da minha área da engenharia civil. A gente tem as leis de Newton, que são as basilares, que vão demonstrar para a gente que o somatório de forças dando zero e o de momento dando zero, aquela estrutura ali, se ela for resistente, ela vai ficar de pé. Aliás, eu preciso fazer um parênteses muito interessante. Para quem está assistindo a gente aqui, quem faz engenharia civil, tem uma disciplina que tipo, tem um livro grosso assim, desse tamanho, que se chama estática. É que eu gosto quando chamam. É que eu gosto quando chamam de estática, porque o que é? Senhores que estão assistindo, estática é a ciência que ela é exclusivamente feita para garantir que as coisas que estão paradas continuem paradas. E eu acho maravilhoso que é uns livros grossos desse tamanho e exclusivamente para falar assim, olha, essas coisas estão paradas e a gente quer que elas continuem. Acho maravilhoso isso. É só isso. A matéria se resume a isso. A gente só vai calcular para ficar exatamente como ela deve ficar. Pelo menos a gente concebe dessa maneira. Mas só que aí a gente passa a acreditar que, por exemplo, pela ação da gravidade de Newton também, o prédio não vai sair voando. Aí você me pergunta, epa, você está endoidando? O prédio, você vai colocar ele aqui, ele vai, sei lá, por um ato do destino, subir? Tá, tudo bem, a gente sabe por observação que não é razoável se pensar, pelo menos até hoje, que o prédio, ao invés dele descer, ele subir. Mas se a gente buscar no fundamento nas leis de Newton, ele parte daquelas premissas. E quando a gente está lá estudando, principalmente no ensino médio, primeira lei de Newton, ação-reação, lei da inércia. A outra eu nem lembro mais como é que eles chamam mais hoje em dia. Mas só que quando fala lei, o pessoal esquece que essa lei foi originária da observação. Newton observou, verificou que ela era válida naquele referencial inicial, e daí a ciência foi desenvolvendo, que não tem nada de errado nisso. Mas aí fica a indagação. Como Newton teve certeza que aquelas 3 leis são válidas? Qual a prova disso? Nós não temos. Apenas observação. A gente observou, viu que funcionava, Newton propôs, a gente aprimorou, o aprimoramento basicamente é só de aplicação, mas aí fica a indagação. Tá, Newton levou em conta com a observação, mas a observação dele poderia ser falha? Poderia. Não há uma prova de lei. Lei, basicamente, é o que se estabelece pela observação da natureza. Então, quando o pessoal, por exemplo, vai numa coisa discutir se Deus existe, se Deus não existe, um tema mais trivial e corriqueiro, ele se utiliza muito da ciência, mas a própria ciência tem uma crença por trás também, né? Se a gente pegar bem no iniciozinho da coisa, a gente vai chegar em algum tipo de observação, então em algum tipo de lei que está se fazendo e dando certo. Mas
que no conjunto de tudo a gente não tem certeza absoluta, porque não há prova. Por exemplo, eu posso dizer com certeza que a gente tem uma assim, eu estou buscando bem ali na raiz, bem do início, para não achar que eu estou acreditando que prédio vai sair voando. Mas a gente não sabe, por exemplo, se as leis de Newton, que são ditas universais, não tem prova para a lei. E eu não percebo isso no ensino. A coisa é passada meio que, olha, a ciência comprovou as leis de Newton. Na verdade, não. A ciência aplicou as leis de Newton e daí ela vê que funciona. Mas a lei em si não é provada. Aí eu não vejo, quando a gente começa a estudar, eu só estou focando nas leis de Newton só para não pegar vários temas, que a essência mesmo, aquele pedacinho que está lá, a gente não sabe. É um fato desconhecido. Entendeu? Agora, voltando a defender a ciência, aí você pode dizer, tá, então não vou acreditar nas leis de Newton. Veja, quando a gente diz assim, é muito simples, porque ele enunciou 3 leis rápidas. Mas só que a ciência por si só tem tanta ramificação que se bastaria uma coisa ir de encontro a essas leis, que ela deixaria de ser válida. Então, assim, como as leis de Newton não são aplicadas somente a prédio e a tudo mais, tem a parte dinâmica, que é para mostrar simplesmente a coisa se movendo e tudo mais, é muito, mas muito e absurdamente complicado discutir e dizer que as leis de Newton não são válidas, porque tem todo o conhecimento que se nesse meio de leque que é aplicado, por exemplo, Newton é aplicado até na mecânica dos fluidos. Então, se tivesse algum fluido que contrariasse Newton, ou Newton teria que ser relido, ou então a gente abriria um leque para outra descoberta. Mas que bastaria um contra-exemplo e a gente não encontra. Por exemplo, um contra-exemplo de um prédio que saiu voando, sem motivo aparente, que contrariasse as leis de Newton, né? Então, assim, é muito complicado contrariar Newton. Eu não vou jamais tirar o mérito de Newton, de ter pensado e ter observado a natureza dessa maneira. Mas a reflexão que fica essas leis que a gente está observando ali, não seria basicamente perguntando, você crê no Deus Newton dessas 3 leis? Entende? Sim. Não se preocupa com isso. E a ciência não se preocupa mais em provar isso, até porque é uma coisa totalmente complexa, que talvez não fosse levar a muita coisa, porque tudo é mais mercado, né? E aí se vão. Mas o que eu queria que pensar aqui junto é o seguinte: há algo ainda que é apresentado como certo absoluto que não há prova dessa certeza. Entendeu? Então, uma equivalência seria: eu não posso provar Deus, mas também, peraí, você também não pode provar as leis de Newton. É razoável as leis de Newton, a gente observa, sim. Mas partindo de algumas premissas de Deus também, ele pode existir ou não. E a gente vai vendo essa ramificação de conhecimentos que, basicamente, ela se concreta, ela se fecha, né? E, ao mesmo momento, se abre para novas descobertas. Mas aquelas premissas iniciais lá da base, elas meio que são esquecidas. Porque aquilo ali é meio que um arcabouço do desconhecido. Mas a beleza da ciência é isso, né? É partir das premissas que, assim, a ausência de prova não é prova de ausência, né? Exato. Não tem. É totalmente... Fica naquela ali, né? Porque, por exemplo, Descartes, não me lembro agora o século, mas ele conseguiu, dentro daquelas premissas dele, se isso existe, na dúvida dele hiperbólica, ele diz, então Deus existe, eu penso, logo existo também. Mas, veja, ele partiu de algumas premissas. Por isso, porque assim, usando a lógica de Descartes da época, todo mundo ia sair gritando que Deus existiria. Mas aí vem o cara e diz, certo, Descartes, e essa sua primeira premissa, ela realmente é verdadeira? Não sei.
ciência, essa lei de Newton, você consegue me provar que ela é verdadeira? Não, eu consigo provar que eu aplico ela e para esse caso ela funcionou. Ela funcionou. Em teoria eu não consigo provar que ela funcionará. Se espera que ela funcionará, né? É bem uma média, né? É aquele negócio assim, olha, todas as vezes que a gente aplicou deu certo. Então a gente chega à conclusão que muito provavelmente é isso mesmo. Aliás, esse é o fundamento da ciência, você experimentar tantas vezes e tentar provar o oposto e não conseguir, que uma hora você vira e fala assim, olha, por enquanto, essa é a regra. A hora que a gente achar uma regra melhor, a gente fala dessa regra melhor. Mas assim, toda vez que a gente testou tem funcionado, então... É razoável que se espere que vá funcionar, né? Então é isso. Meu querido, Então é isso aí. eu gosto quando você chega com essas ponderações. Você dá uma esquentada aqui no caldo do negócio. Eu fico muito, muito feliz com a tua presença. Pronto, tá ok então. Deixa para próxima e depois eu vou trazer outro questionamento aí. Espero ansiosamente. E é aquela coisa aí. A gente não, como ontem, né, você colocou por que o cocô da vaca é maior e o cabrito é pequeno, é onde a gente percebe que nós não sabemos de absolutamente nada de essência. Não. E nós, quando eu falo, é a humanidade em si, não é a pessoa que não estudou. A gente só tem uma base por alto, bem por alto, de tudo que está acontecendo. Sim. Se é que está acontecendo, né? Porque se a gente coloca... Porque também a gente pode chegar à conclusão que assim, toda existência pode ser fruto da sua cabeça delirando de uma única consciência que existe no universo. Você e todos nós somos invenções da sua imaginação, né? É justamente esse pensamento que Descartes começa, né? Colocando tudo em dúvida, que ele vai dizer o seguinte, para a prova de Deus resumida para Descartes no livro dele, eu esqueço agora, mas ele começa o livro dizendo, eu vou sentar na frente dessa fogueira e começar a duvidar de tudo que possa existir. Então ele duvida de tudo. E chega um momento que ele diz, há um gênio, possa ser que exista um gênio maligno, uma espécie de consciência, ele não chama de Deus, e que vai dizer, ele pode ter me criado ali, em termos só de pensamento, sem corpo, Descartes ainda não fala em corpo nessa parte, mas ele me faz pensar. Então, se eu penso aquilo, mesmo ele fazendo pensar, no momento em que eu penso, eu existo. Sim. Mas só que eu penso numa ideia tão perfeita, mas tão perfeita, que essa ideia de perfeição absoluta não pode estar dentro de mim. Porque ela deveria vir de alguma coisa. E essa coisa, para vir essa ideia clara, distinta, perfeita, deve vir de algo externo. No momento que eu estou pensando, eu sei que eu existo. Se eu penso nessa coisa perfeita, mesmo sem compreendê-la, mas só o fato de chegar para mim esse pensamento, quer dizer que veio de outro lugar. Aí ele conclui mais ou menos isso, dizendo que Deus existe. Pessoal, acho que é o discurso do método. Eu não sei bem, nem sei é esse o livro, mas eu acho que são até umas 30, 40 páginas ele já chega nessa conclusão, que ele começa a comprovar a diferenciação de ideias claras e distintas. Por exemplo, ele parte do princípio que tudo possa enganar ele. Aí ele começa, eu existo como pessoa? Não sei, porque em teoria poderia existir um gênio maligno que pudesse implementar na cabeça dele que o corpo existe. Então ele descarta a possibilidade do corpo existir naquele momento. Então ele sai praticamente do zero, partindo de certas premissas, e que chega que Deus existe, o universo existe e o corpo existe. Mas já estamos ficando muito metafísico para as 9h40 da noite. Estão ficando muito metafísico para 9h40 da noite. Isso daí a gente vai deixar para outro dia, para filosofar. Então, pronto, excelente. Vamos colocar o próximo aí. Vamos ver se tá mais amena a coisa. Espero ansiosamente para a próxima coisa que você vai trazer pra gente. Pronto, tá excelente então.
É nóis, se cuida, vou te dropar. Tchau. Tá, ó. Tá, tchau. E você que assistiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever, compartilhar e tudo aquele negócio para eu poder fazer mais desse conteúdo. Chame os amigos. Eu preciso que você chame os amigos, que os meus números aqui no YouTube estão caindo. Então se inscreve no YouTube porque é importante para mim, porque eu quero ficar rico e famoso. Então até a próxima.